Mateus capítulo 1, versículo 24, nos diz: quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. 19 de março, a igreja celebra o nosso patrono, São José. E entre tantas qualidades que nós encontramos neste homem de Deus, no pai adotivo de Jesus e esposo da Virgem Maria, eu queria elencar 7 qualidades de São José. É claro que nos 4 evangelhos nós não temos sequer uma única palavra que tenha saído da boca de José. Não que ele não tenha dito, mas não foi registrado pelos evangelistas. Mas independente disso, o pouco que nós temos nas narrativas sobre José já é suficiente para que nós entendamos quem ele é na história, no percurso, no processo da história da salvação. Eu queria que você prestasse bem atenção, porque eu disse que nós falaremos de 7 qualidades de São José. E essas 7 qualidades, todas vão começar com a letra S. Então são 7 S's, que vai ter aqui uma ligação com as 7 qualidades de São José. Primeira coisa, o primeiro S, a primeira qualidade de São José, é que ele era um sonhador. E nós aprendemos que os nossos sonhos são bússolas do coração. Os nossos projetos de vida, minha gente, passam o tempo todo pelos nossos sonhos. Sonhar é como que algo motivador para que nós, depois de acordados, possamos então concretizar esses projetos que sonhamos. Interessante porque José estava num dilema, estava preparando o seu matrimônio, o seu casamento, prometido em casamento a Maria, e de repente a sua noiva aparece grávida. José, claro que fica atordoado com esta notícia, então José dorme. E dormindo, José sonha. Muitas vezes os nossos sonhos renovam as nossas esperanças quando o mundo está caindo em nossa cabeça. Não era simplesmente um sonho de fuga, mas era um sonho ou era um dormir naquele momento, justamente para que uma janela da sua mente pudesse abrir. E é tão interessante pensarmos, minha gente, que através do sonho de José, o anjo aparece norteando a sua vida. Portanto, através dos sonhos, Deus nos mostra a realidade. Eu gosto muito de uma expressão do escritor e também psiquiatra Augusto Cury, que diz: desistir é uma palavra que não pode, em hipótese alguma, constar no dicionário de um sonhador. Se tem uma coisa que sonhadores não fazem, são exatamente desistir dos seus sonhos, dos seus projetos. Por isso que quando José acorda, quando José levanta, José então vai ouvir aquele anjo que fala com ele naquele sonho e vai assumir a sua esposa e com ela Jesus, e vai entender que a esposa dele estava grávida de um projeto salvífico do próprio Deus. Segundo S, e a segunda qualidade de São José é a simplicidade. Simplicidade nos faz pensar justamente em uma qualidade de quem é extraordinário.
Pessoas extraordinárias não são complexas. Pessoas extraordinárias são simples. E aí entendemos, minha gente, que a simplicidade, ela sempre está associada a duas outras coisas. Primeiro, toda pessoa simples é humilde. E toda pessoa simples é madura. Por isso que nós compreendemos que São José era um homem simples, porque era um homem extremamente humano, totalmente humano, tão humano que num primeiro momento não entendia nada do que estava acontecendo, dos mistérios de Deus na vida da sua esposa, da sua noiva e também na sua própria vida, porque ele era o prometido de Maria como futuro esposo dela. Mas ao mesmo tempo a maturidade de São José, um homem que não a denunciou, o homem que não fez escândalo, o homem que tinha maturidade suficiente para recuar, para refletir. Por isso um homem simples. Nós aprendemos que a simplicidade nos leva a uma leveza existencial. Quanto mais simples nós nos tornarmos, mais leves nós seremos. Quanto mais complexos, quanto mais orgulhosos, quanto mais arrogantes, quanto mais soberbos nós formos, mais a vida será pesada. Terceira qualidade de São José, e um terceiro S. O primeiro S é sonhador, o segundo S é simplicidade, e o terceiro S é servidor. Servir, na língua grega, vem de diaconia. E diaconia significa servir à mesa. Porque mesa é sempre o serviço, ou sempre o símbolo do serviço à vida. É na mesa que nós nos encontramos. É na mesa que nós partilhamos a vida. É na mesa que nós alimentamos não só o corpo, mas também a nossa alma. Portanto, São José era um homem serviçal, servidor. Estava a serviço da vida. Um homem que serviu Maria, o homem que serviu Jesus e o homem que servia a Deus. José é o símbolo e o modelo de um homem compromissado com a vida. Eu estava lendo dias atrás um ditado que eu achei muito interessante. Todos querem ser caciques, ninguém mais quer ser índio. Todos querem ser caciques, ninguém mais quer ser índio. Porque na verdade todos querem mandar o poder e poucos servir como José. A quarta qualidade, o quarto S de São José é sabedoria. José era um homem sapiente. Muitas pessoas entendem que sábio é aquele que lê muito, que sábio é aquele que fez faculdade, que sábio é aquele que tem um conhecimento acadêmico, científico. Não! Olhando para a singeleza de São José e tantos outros homens sábios, nós aprendemos que sabedoria é aquele que sabe ver a essência das coisas. O sábio não detém o seu olhar no raso, na superfície, na camada externa. O sábio é aquele que vai na essência do mistério. Por isso que o sábio não fala muito. Por isso que o sábio é alguém que olha, que reflete, para só depois emitir um juízo. E aí, nós entendemos que sabedoria é saber ver com profundidade. Depois que São José
olhou para Nossa Senhora, depois que São José olhou para o ventre de Maria e viu aquela barriga crescendo, e viu a gestação de Maria acontecendo, José já conseguia ver a essência e ver que aquela jovem, a sua noiva, a sua futura esposa, estava esperando o Salvador da humanidade. Sábio, enquanto escutou o anjo, que é o próprio Deus falando com ele, e sábio quando soube olhar além da superfície do raso. Um quinto S e uma quinta qualidade de São José: era um homem silencioso. Quem não faz silêncio não escuta. Quem não faz silêncio não consegue prestar atenção no que o outro está falando. Quem não faz silêncio não consegue entrar num diálogo. Tanto é verdade que o Evangelho de São João, no capítulo 1, ele começa dizendo que a palavra se fez carne. E vejam vocês que a palavra, que é o próprio Cristo, a palavra, que é o próprio Jesus de Nazaré, foi concebida dentro de um lar silencioso. Maria é chamada de Virgem do Silêncio, mas José também pode ser chamado de homem, varão do silêncio. Nós aprendemos com os poetas que a poesia nasce no silêncio do poeta. E nós aprendemos com Jesus que a palavra só vai chegar no seu objetivo salvífico em nós se nós cultivarmos o silêncio. José falava com a própria vida, com suas próprias atitudes. Um sexto S e uma sexta qualidade de José: o sim. A igreja e muitos sacerdotes e muitos pregadores falam sempre do sim de Maria. É verdade, é o mais famoso. Vamos viver o sim de Maria, vamos ter a espiritualidade do sim de Maria. Ótimo, mas é importante que nós não nos esqueçamos que tem o sim de José. Quando José acordou, quando José se levantou depois daquele sonho, onde o anjo disse para ele que a gravidez da sua noiva era uma gravidez do Espírito Santo e que ela estava esperando o Salvador da humanidade, José imediatamente se levanta, diz a palavra, e acolhe a mulher, acolhe Maria, e acolhendo Maria, ele acolhe Jesus. Portanto, ele disse sim. Sabe o que é lindo? É que na nossa igreja católica, apostólica, romana, nós temos o equilíbrio de dois grandes servos de Deus, modelo para os homens, modelo para as mulheres. Se temos uma mulher chamada Maria que disse sim, nós temos um homem chamado José que disse sim. E o sétimo e último S, santidade. Santidade do hebraico é kadosh. E kadosh do hebraico para a língua portuguesa significa separado, diferente. O que significa que ser santo, viver em santidade, é estar separado de tudo aquilo que não é a vontade de Deus em sua vida. E é exatamente isso que José viveu, que José nos mostra, e é o que nós celebramos esta noite sobre a vida de São José. José foi um homem que em tudo fez valer
a vontade de Deus. Talvez a grande pergunta que nós precisamos fazer para que nós também vivamos a santidade diária em nossa vida é: como eu posso agradar a Deus? É uma pergunta que nós devemos fazer do momento que acordamos até a hora de dormir. Vejam, 7 qualidades, todas começam com S. Sonhador, simples, servidor, sábio, silencioso, sim e santo. Este é São José. Interessante porque 7 na Bíblia é o número da santidade ou da perfeição. E é por isso que nós chamamos José de São José. E é por isso que nós temos o intercessor no céu, que quer nos ensinar o caminho da salvação. É verdade, só Jesus salva, só Jesus é o Senhor, mas também é verdade que quando temos a ajuda de alguém, como São José, a gente encontra o caminho com um pouco mais de facilidade. Que Deus abençoe a toda a nossa igreja e temos o orgulho e a graça de termos Maria como mãe e José como patrono da Santa Mãe Igreja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Peçamos a intercessão de São José, que Ele nos ajude a superarmos esta pandemia, que a gente possa, aos poucos, ao menos, voltar à nossa vida. São José, trabalhador, operário, carpinteiro, interceda por milhares de trabalhadores desempregados nesses tempos sombrios, pelos comerciantes que estão falindo, pelas famílias que estão com fome, por seres humanos que estão gritando nas portas de mercados que lhe ajudem com um saco de arroz, de feijão e de óleo para poder comer, por trabalhadores que estão revirando lixo, os pobres cada vez mais pobres, e os governantes cada vez mais ricos. Que pese a mão sobre esses que roubam o Brasil, a sociedade, o Estado, o município. Que Deus deite o braço sobre aqueles que nesses tempos tão difíceis ainda têm a cara de pau de roubar, de desviar verbas da saúde, porque só pensam em si e não no próximo. Que São José interceda por tantas pessoas que estão nesse momento agonizando por falta de ar,
nas casas, nas filas dos hospitais, nos corredores dos postos de saúde. Que Deus sopre o fôlego sobre tantos que estão morrendo neste momento. Desça sobre todos a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz do Senhor.